Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas adulto, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Uma das coisas mais perigosas na vida de uma pessoa é a ideia dos extremos. E, acerca de Satanás, nós podemos ter dois extremos. Primeiro, a tendência a negar a sua existência. E segundo, a supervalorização maligna, como se Satanás fosse uma entidade onipotente. O livro de Jó revela a realidade do diabo. É o livro mais claro em relação a este assunto que nós encontramos no Antigo Testamento. Entretanto, de uma maneira bastante equilibrada, nós podemos aprender que o diabo tem determinada ação no mundo, não podemos negar isso. Mas ele não é maior do que Deus, nem muito menos exerce uma ação autônoma. Ele não tem autonomia. O livro de Jó mostra com clareza que o diabo está submetido a Deus. E esta compreensão que nós encontramos no livro de Jó é bastante alentadora, pois nós não podemos ignorar a ação do diabo, mas também não devemos supervalorizá-lo, porque maior é Deus que nos salvou. E na lição de hoje, a lição de número 3, nós iremos estudar o significado do termo Satanás, iremos analisar a expressão filhos de Deus aplicada aos anjos no livro de Jó e finalizaremos vendo quais as recomendações bíblicas para resistir às astutas ciladas do reino das trevas. O texto áureo da lição está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 1, versículo 6 até o 12, depois no capítulo 2, versículos 4 e 5. Leiamos a leitura bíblica em classe, Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, mas verás se não blasfema de ti na tua face. O objetivo principal dessa lição é destacar que Satanás não é um ser autônomo existente, mas foi criado, e que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. E nós vamos estudar três tópicos para entendermos essa lição. Primeiro, quem é Satanás? Segundo, Satanás e o acesso às regiões celestiais. E vamos finalizar
aprendendo como resistir ao diabo. Quem é Satanás? Vamos ver o significado desse termo e a origem e queda de Lucifer e os seus nomes. Primeiro, significado do termo. No hebraico, significa adversário, acusador. E no grego, é o líder dos espíritos caídos ou demônios, conforme nós podemos deduzir do texto de Mateus, capítulo 12, quando os fariseus blasfemaram contra Jesus, Jesus acabou de expulsar um demônio, e os fariseus blasfemaram de Jesus. No versículo 24 do capítulo 12, os fariseus disseram, este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mais do que outros anjos, Satanás é magnífico em poder. Nós podemos ver isso lá em Salmo 103, versículo 20, na Epístola de Judas, no versículo 9. Porém, Satanás é limitado em termos de espaço, conforme nós vemos no versículo 7 do texto da lição da leitura bíblica em classe. O versículo 7 do capítulo 1 diz, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás é limitado em termos de espaço e só pode operar tendo a permissão de Deus. Além do fato de ser espiritual, capaz de agir sobrenaturalmente, Satanás, por exemplo, também demonstra ser possuidor de inteligência e conhecimento, conforme nós lemos o texto da leitura bíblica em classe. Ele demonstra conhecer Jó, no seu relato, e é a forma de Jó comportar-se. E essas características também nós podemos ver Satanás demonstrando quando ele tentou a Jesus Cristo, conforme nós lemos no capítulo 4 de Mateus. Satanás sabia, por exemplo, quem era Jesus e foi capaz de argumentar com Jesus. O diabo, descrito no livro de Jó, e também o descrito no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 4, podemos entender claramente que é a mesma pessoa. A origem e queda de Lúcifer. No Antigo Testamento, há dois textos clássicos que são aceitos pela maioria dos estudiosos como reveladores da origem e da queda de Lúcifer. O primeiro texto nós encontramos lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículos 11 a 19, que enfatiza mais a sua origem. E o segundo texto está lá em Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 16, que trata mais da queda. Embora haja muitas discussões sobre a identidade de Satanás, esses dois textos, tanto de Ezequiel como de Isaías, mas após um estudo aprofundado da Bíblia, nós podemos considerar que os aspectos literários da época, tais como a poesia, a figura de retórica própria da literatura hebraica e a duplicidade profética que nós encontramos nesses dois textos, a dupla referência em uma só mensagem, podemos chegar à conclusão de que esses dois textos fazem menção clara, deixa bem claro que está se referindo à figura de Satanás, por algumas razões. Primeiro, a Bíblia exalta Daniel por sua sabedoria, integridade e justiça. Porém, o rei de Tiro é referido como mais sábio do que o profeta. Segundo, que homem no mundo, além do Filho unigênito de Deus, foi considerado por ele um ser perfeito? Um rei humano de carne e osso ainda, pagão, seria assim declarado por Deus? De forma alguma. Terceiro, quando Deus quer fazer referência ao início da vida de alguém, a Bíblia diz, desde o dia em que nasceste, nós encontramos várias referências, Deus dizendo dessa forma. Mas nunca Deus diz, desde o dia em que foste criado, como está lá em Ezequiel no capítulo 28, versículo 15. Isso porque os anjos não nascem e, portanto, não procriam. Eles foram criados um a um. Quarto, esse personagem é chamado de querubim ungido.
Ezequiel 28 e 14. Uma categoria angelical mais elevada, nos dando a entender que há uma relação entre o rei de Tiro e Lúcifer, que forma assim um paralelismo. Da mesma forma como Daniel identifica Antíoco, Epifânio ao homem do pecado, o anticristo. Os nomes de Satanás. O texto bíblico apresenta vários nomes para esse ser caído, que expressa, através desses nomes, a sua natureza maldosa e perversa. Nós vamos citar os nomes, vamos pôr aí na tela as referências. Se você quiser confirmar, é só ler lá nos textos que nós estamos colocando aí na tela. O diabo, Satanás, dragão, o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, conforme nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2, o príncipe dos demônios, como citaram os fariseus lá em Mateus capítulo 12, versículo 24, o rei dos terrores, o Deus desse século, fala Paulo escrevendo, segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 4, também é chamado de ave do céu, num sentido assim bastante enigmático, quando nós vemos na parábola do semeador, lá no capítulo 13 de Mateus. É chamado também de o tentador, o inimigo, o adversário, o anjo do abismo, a antiga serpente, Apolião, Abadom, estrela da manhã. Esse termo estrela da manhã, esse nome dado a Satanás, chegou até nós através da Vulgata Latina, que traduziu o termo do hebraico em Isaías, no capítulo 14, versículo 12, por Lúcifer, que literalmente significa aquele que brilha, ou o resplandecente. E aí a tradução Almeida Revista e atualizada traduz por a estrela da manhã. A referência também é aplicada ao rei de Babilônia, e daí nós inferimos, então, que se refere também a Satanás. Também ele é chamado de o pai da mentira, o homicida, a mortalha, o espanto, Belial, Beelzebu, querubim ungido, querubim protetor. Evidentemente que esses dois nomes, querubim ungido e querubim protetor, foram perdidos na sua queda. Vamos ver agora o segundo tópico, Satanás e o acesso às regiões celestiais. Nesse tópico, nós veremos primeiro, Satanás tinha acesso aos céus. Tinha acesso aos céus? É uma pergunta. Satanás entre os filhos de Deus, Satanás não é onipresente, Satanás também não é onipotente, e ele é o acusador dos nossos irmãos. A pergunta, Satanás tinha acesso aos céus? Muitos expositores bíblicos admitem essa ideia, mas que se tratava de um acesso com certa restrição. Essas evidências aparecem em algumas passagens do Antigo Testamento, como lá em 1 Reis 22, 23, Jó, no capítulo 1, texto que nós vemos na leitura bíblica em classe, em Zacarias, capítulo 3. E é com base nessas passagens que Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos. A Bíblia de Estudo Pentecostal deixa transparecer essa interpretação. Diz lá a Bíblia Estudo Pentecostal, no comentário de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Satanás é derrotado e precipitado na terra, e não lhe é mais permitido acesso aos céus. Então, respondendo à pergunta, Satanás tinha acesso aos céus? Tudo indica que tinha, conforme esses textos que nós referimos. Mas, com a chegada vitoriosa de Jesus ao céu, não se achou lugar para o acusador dos irmãos. E assim não foi mais possível o acesso de Satanás e seus correligionários, anjos caídos, ao céu, pois eles não prevaleceram mais o seu lugar se achou, nem mais o seu lugar se achou nos céus, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Satanás entre os filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus que nós encontramos em Jó, no capítulo 1, versículo 6,
é interpretada por alguns como sendo homens, filhos dos homens, e não a Satanás, os anjos caídos, e por outros como sendo anjos. Temos que lembrar que essa frase, filho de Deus, tanto pode ser aplicada a pessoas como a anjos, pois é uma palavra polissêmica. O que quer dizer isso, polissêmica? Pode ter vários significados. Então, filhos de Deus tanto pode se referir a pessoas como a anjos. Nós precisamos ler o contexto onde está inserido o texto para que possamos chegar a essa conclusão. O contexto bíblico da passagem em questão precisa ser observado nesses casos. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículos 2 e no versículo 4, faz referência a homens, ou seja, a linhagem piedosa de Sete. São chamados de filhos de Deus. No versículo em estudo, aí no livro de Jó, da leitura bíblica em classe, do capítulo 1, versículo 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Entende-se claramente que está se referindo a anjos. Então, o reconhecimento dos filhos de Deus como anjos fica também transparente na Bíblia de Estudo Pentecostal, num comentário que nós encontramos lá na página 769. Embora existam opiniões diferentes, nós devemos ter em mente 3 verdades extraídas dos textos bíblicos, ou do versículo 6 do capítulo 1 de Jó. Quais são essas verdades? Satanás não é onipresente, ele não é onipotente e ele é o acusador dos nossos irmãos. Vejamos cada uma dessas verdades. Primeiro, Satanás não é onipresente. E isso é confirmado no texto, quando Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 7 do capítulo 1 de Jó. O ato de rodear a terra para averiguar os homens demonstra uma limitação, provando que esta criatura é inferior ao Senhor dos Exércitos. O atributo da onipresença pertence exclusivamente a Deus. E da mesma forma, todos os atributos incomunicáveis, aqueles que Deus não partilha com nenhuma criatura, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, entre outros, tornam o Senhor único. O texto bíblico diz: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou com que eu comparareis? Isaías capítulo 40, versículo 18. A segunda verdade: Satanás não é onipotente. O adversário não podia tocar em Jó sem a permissão de Deus, diz o texto bíblico que nós lemos. Somente contra ele não estendas a tua mão. O controle e o governo deste mundo estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O inimigo de nossas almas não pode tocar em um crente fiel a não ser sob permissão de Deus. Veja o que diz a primeira carta de João no capítulo 5, versículo 18. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Terceira verdade: ele é o acusador de nossos irmãos. Quando mente e acusa, faz o que lhe é próprio, da sua natureza caída. Mentir e acusar. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ainda na página 769, no comentário, as notas bíblicas de rodapé, recomenda como devemos vencer a Satanás. O crente pode eliminar as suas acusações por meio do sangue de Cristo e de uma boa consciência e da palavra de Deus. A nossa confiança é reforçada pelo fato de termos como nosso advogado perante o Pai o Senhor Jesus Cristo, que está à destra de Deus intercedendo por nós, como diz Hebreus 7:25, é o nosso sumo sacerdote diante do Pai.
O terceiro tópico, resistindo ao diabo. Vamos ver agora esse tópico para finalizar. Como é que nós podemos resistir ao diabo? Primeiro, revestir-se da armadura de Deus, viver em santidade, em constante vigilância e, terceiro, perseverar em oração. Primeiro, revestir-se de toda a armadura de Deus. Paulo exorta que nós nos revistamos das armas pertencentes a Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Notamos que este ato implica numa responsabilidade humana. Veja que Paulo diz: revistamo-nos de toda a armadura de Deus. E ali Paulo descreve a armadura de Deus. E na sequência ele diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É certo que Satanás é o tentador, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, diz o apóstolo Tiago na sua carta, capítulo 1, versículo 14. Não pode, porém, levar a efeito nenhum ato desse tipo sem a participação e até mesmo a iniciativa humana. Então, ressaltar demasiadamente, exageradamente, o papel dos demônios naquilo que se opõe a Deus, tende aí a uma desculpa, pôr desculpa no diabo, para diminuir a responsabilidade humana. E, pior ainda, denegrir a responsabilidade de Deus. Então as pessoas normalmente põem a culpa no diabo. Mas isso é para diminuir a sua responsabilidade e, pior, denegrir a responsabilidade de Deus. Outra forma com a qual devemos resistir ao diabo: viver em constante vigilância. É uma recomendação não menos importante. O cristão deve estar sempre firme, vigilante. Pedro diz que ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele diz: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No grego, no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, esse firmes ali significa ficar de pé, manter-se no lugar, continuar seguro, continuar pronto ou preparado. E isso indica estar de olhos abertos, atento, de prontidão para o combate, visto que o perigo é iminente. E o inimigo à nossa volta é sagaz, astuto. Ainda resistindo ao diabo é perseverar na oração. E Paulo faz referência a uma ferramenta imprescindível que nos proporciona a energia necessária para sermos vitoriosos, que é a oração. Versículo 18 do capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo diz: orando, depois de apresentar as armaduras de Deus para nós vencermos o inimigo, Paulo diz no versículo 18 do capítulo 6 aos Efésios: orando em todo o tempo, com toda a súplica, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Cada uma das armas espirituais descritas por Paulo ali no capítulo 6, a partir do versículo 10 da carta aos Efésios, são armas espirituais, desde o cinto até a espada. E é interessante observar que a única arma de ataque é a espada, a palavra de Deus. As demais são todos de defesa. Mas toda esta armadura deve ser vestida com a oração, porque senão não vai surtir efeito nenhum. Concluindo, nós estudamos nessa lição de hoje que Satanás é um ser real e é o acusador de nossos irmãos, como diz João em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Porém, nós temos um advogado que nos defende diante de Deus, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos garante que podemos resistir ao diabo através da oração e meditação na palavra e uma vida de comunhão com o Senhor. Amém.